Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, da Casa Sociedade Espírita Obreiros do Senhor. Vou trazer um tema hoje falando sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre como é que nós nos ligamos e como isso interfere no nosso presente, e como também interfere no jeito que a gente vê as situações, o momento de vida dos nossos próximos. Vou trazer trechos do Evangelho no Lar, do livro do Divaldo Franco, Luz nas Trevas, e do Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier. Eu convido a todos, então, inicialmente, a uma prece, que fechamos nossos olhos, então, possamos levar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, a espiritualidade superior que sempre nos acompanha, nos protege, nos traz boas intuições, aos nossos mentores que estão sempre junto conosco, sentindo a presença dos mensageiros de Deus no nosso lar, limpando nossos ambientes, abençoando os nossos entes queridos, nos preparando para absorver dentro do nosso momento de vida as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já envolvidos nesse ambiente preparador, reparador, nós possamos, então, iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Eu propus essa temática porque muitas vezes nós vivemos situações que nos turvam a visão do que está acontecendo no presente. Quando nós não conseguimos identificar, ou estamos muito perturbados com alguma situação, nos impede de conseguir entender o momento também de vida das pessoas que estão próximas de nós. Elas também têm os seus momentos, as suas frustrações, a sua irritabilidade, né? E isso se traduz naquele momento que muitas vezes a gente acaba levando para nós como uma ofensa pessoal. E as coisas dali só vão piorando. Então, eu vou trazer uma primeira fala do livro da Luz nas Trevas, no capítulo que fala assim, obstáculos desafiadores da existência do ser humano, né, que é o capítulo 12, e Joana de Ângeles, ela fala assim, muitas vezes nós estamos envolvidos por situações que são situações que elas vêm como formas tênues, como formas de pensamento, como situações muito leves que vão interferindo no nosso presente, nas nossas atitudes, e vão nos desviando, muitas vezes, do caminho. E claro que isso nos perturba e impede com que a gente possa viver e prestar atenção às situações que estão acontecendo no presente conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. E possa ter uma percepção melhor daquele momento. Então, muitas vezes a gente voltado, né, às situações materiais, às vicissitudes carnais, que é o mundo que nós vivemos nos apresenta, né, nós acabamos agindo assim, como diz a Joana de Ângeles, fala assim, as lutas pelo pódio, né, pelos lugares mais altos da sociedade ou das situações. As necessidades de estar-se sempre vistos e invejados. A divulgação das frivolidades, das coisas que não têm valores, né? Que massageiam os egos narcisistas. O exibicionismo barato e a glória da mentira nas redes sociais atormentam milhões de existências que perdem o sentido ético na corrida exaustiva do prazer sem limites. Então, ela traz aqui, muitas vezes, situações que vão acontecendo no nosso dia a dia, e, no fundo, são pequenas situações que temeiam as nossas atitudes. Talvez não de forma tão contundente, que a gente possa, às vezes, até perceber e frear no vigiar, né, essas atitudes,
mas são coisas que vão acontecendo de maneira muito tênue, muito leve, mas que, no fundo, traduzem atitudes que estão voltadas ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, né? E isso acaba nos desviando do nosso caminho, aonde estão as nossas verdadeiras, vamos dizer assim, significados na nossa existência, que estão lá na nossa consciência, né? Onde a gente sabe que tudo descrito lá é o nosso dicionário da nossa existência eterna como espíritos, que são as leis divinas que estão lá na nossa consciência. Então, isso muitas vezes nos curva a visão, buscar nesse dicionário as traduções exatamente dos momentos de vida ou das situações que nós passamos, nos impede de também conseguir enxergar com compaixão o nosso próximo, o momento do nosso próximo, às vezes em situações que vão acontecendo no dia a dia. E às vezes a gente se pergunta, né? Falei, mano, então o que eu tenho que melhorar? Né? Aonde está o meu ponto fraco da minha vicissitude que eu preciso buscar? Né? Às vezes a gente tem essas dúvidas, claro que não é só uma, são muitas, né? Mas a gente sempre tem uma dimensão principal, onde é o nosso trabalho existencial. E aí, no Caminho Verdade e Vida, no capítulo 170, de Valdo Franco, ele traz uma passagem que fala sobre domínio espiritual. Achei bem interessante e vou ler aqui para o nosso estudo. Ele fala assim, que nos transes aflitivos da criatura, demonstra sempre aonde se localiza as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Né? Então, quer dizer, nos momentos de maior aflição, nos momentos que a gente não está sob forte influência da emoção, e que a gente traz algumas coisas lá do fundo da alma, e que a gente exterioriza isso, e que ele chama aqui de testemunho, né? Quer dizer, na hora que a gente acaba falando de forma assim, que traz algumas situações que nos estão impingindo um sofrimento e que a gente solta a língua, né? Então, que ele chama aqui de testemunho, ele fala assim, que nas grandes horas de testemunho, no sofrimento intenso, os avarentos chamam pelas suas posses efêmeras, reivindicam suas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência que se julgam credores. E os supersentimentalistas, eles reclamam o objeto das suas afeições. Então, muitas vezes que é o que está lá, muitas vezes que a gente se manifesta em momentos de ira, né, é que nós exteriorizamos algumas coisas que estão lá guardadas no fundo da nossa alma, e é exatamente esse trabalho que a gente vai ter que desenvolver, né, situações que controlam o vigiai desse tipo de sentimento. Né? E, e aí a gente mexe assim, quando a gente está nesse processo, né, de ira, né, envolvidos com situações que nós estamos trazendo para nós, reivindicando para nós, isso a gente evita com que a gente possa perceber as situações das pessoas que estão ao nosso redor, né, necessidades na qual elas estão precisando, situações que elas estão desenvolvendo, e muitas vezes a gente traz aquilo por não conseguir perceber bem o momento de vida das pessoas que estão próximas de nós, e a gente traz aquilo para nós como ofensas, algumas agressividades, muitas vezes estão embutidas em sofrimentos que essas pessoas estão se manifestando, a gente não consegue perceber isso. A gente traz como ofensas íntimas e pessoais para a nossa pessoa. E aí evita com que a gente desenvolva o perdão conosco e o perdão das pessoas, com as reações ou com as situações que as pessoas que estão ao nosso redor.
Aí tem o capítulo 10 do Evangelho no Lar, que fala assim, o sacrifício mais agradável a Deus. E ele diz assim, que quando que Jesus disse, ide vos conciliar com o vosso irmão, antes de apresentar a vossa oferenda ao altar. Ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o próprio ressentimento. E antes de se apresentar a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. E que se cometeu injustiça contra um dos seus irmãos, é preciso ter reparado. Só então a oferenda será agradável, porque virá de um coração puro, de todo o mau pensamento. Né? Então, o que traz o Evangelho é que a gente, primeiro, para poder entender, né, as aflições das pessoas que estão ao nosso redor, e perdoar as pessoas que eventualmente acontecem algumas desavenças, nós precisamos estar ali naquele momento e identificar a situação. E para isso a gente tem que estar livre dessas influências de mais baixas, né? de influências que nos atormentem e nos perturbam a nossa visão. Então, identificando a situação que envolve, né, aquela discussão, uma briga, uma comunicação, às vezes, mais intempestiva, a gente pode, identificando essa situação, muitas vezes a gente consegue entender que aquilo é uma coisa momentânea, às vezes até é um pedido de ajuda. E para isso a gente consegue não pegar aquilo como uma ofensa pessoal. A gente consegue perdoar aquela situação que está acontecendo, seja com um familiar nosso, seja com uma relação de trabalho, uma relação de alguma pessoa que está próxima de nós. Eu sempre digo que isso é muito fácil quando a gente está voltado o nosso pensamento, quando a gente está para algo maior, né, para algo da espiritualidade, a gente consegue identificar facilmente. Isso muitas vezes a gente consegue dentro da casa espírita, dentro de uma igreja, de um templo, de uma mesquita, a gente consegue, quando a gente está envolvido com o sagrado, a gente consegue identificar. Mas a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia, na nossa vivência, da nossa rotina, seja no trabalho, seja no nosso convívio social, seja dentro da nossa família. E é interessante que quando mais próximo, às vezes, a pessoa está de nós, a gente cobra mais, a gente deposita mais expectativas naquela pessoa, e quando acontece alguma situação de desavença, é bem essa pessoa que está mais próxima de nós, que é da nossa convivência, a gente tem muito mais dificuldade de perdoar. Que simplesmente fomos nós que depositamos aquilo, e a gente vem geralmente com uma conversa, né, uma fala, falando assim, não, mas como ele poderia ter feito isso comigo? Né? Se fosse qualquer outra pessoa, e muitas vezes a gente perdoa mais facilmente uma pessoa que está mais longe de nós, e aquele que está mais próximo, e é exatamente essas pessoas que estão mais próximas que nós temos as nossas maiores dívidas eternas. É por isso que nós temos a família que temos, os amigos que temos, e também somos homenageados pela espiritualidade, pelo conhecimento, e estarmos exatamente no dia de hoje podendo fazer essas reflexões, no sentido do autocontrole, do vigiar e do perdão. Com isso, eu finalizo nosso Evangelho do Lar do dia de hoje, deixando essa reflexão para que nós possamos fazer a respeito de como é que nós nos conectamos com o nosso íntimo e pessoal, como é que nós nos perdoamos e como é que nós podemos também trabalhar com as situações das pessoas que estão também passando por momentos difíceis, que estão próximos de nós, que precisam do nosso entendimento, da nossa percepção e do nosso perdão. Então, muito obrigado a todos. Convido, então, a fazer a prece
de finalização do nosso Evangelho do Lar da noite de hoje. Que todos possamos, então, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, com as influências da espiritualidade superior, dos mensageiros de Deus, nos abençoando, que tenhamos uma semana de entendimento, de reflexões, de boas condutas, que possamos estar envolvidos no nosso autoconhecimento e com o nosso livre-arbítrio voltado para as leis divinas que estão na nossa consciência, possamos buscar as melhores soluções às adversidades que nós temos no nosso dia a dia. Que todos estejam com a paz de Deus, com o amor de Jesus, e tenham uma excelente semana. Muito obrigado. Até o próximo Evangelho no Lar, das terças-feiras. Obrigado, até logo.